Fala aí, galera. Aqui é o Samuel 456. E meus bacanas, hoje chegou o especial de 30 inscritos. A história de origem do meu de Sonic. Vamos começar. Um dia, em um dos laboratórios do Dr. Eggman, eu estava em cápsula, inconsciente. Que nem o Shadow aí nessa imagem. É só um exemplo, tá bom, pessoal? Ela foi criado pelo Dr. Robotnik e eu ainda estava inconsciente e em cápsula. Eu sou composto por DNA de vários sujeitos para combinar meus poderes. A super velocidade do Sonic, a super força do Knuckles, e antes que perguntem, o Knuckles é mais forte do que o Shadow em questões de força. A própria inteligência do Dr. Robotnik, que é o Dr. Eggman em outro nome. Os conhecimentos de combate do Shadow e o poder de o poder de um dos personagens mais poderosos da ficção, Vegito. Sim, eu tenho o poder de uma fusão. E antes que falem que isso é muito roubado, fiquem sabendo que dois amigos meus, que são o Slayer e o Danilo, têm níveis de poder de uma fusão também, como o Nazi e o Silcado. Que pra quem não sabe, para Sonic e Shadow derrotarem um desses dois, eles precisam se fundir como Shadek. E eu também sou metade Saiyajin. Eu sou metade ouriço e metade Saiyajin. Mas o problema é que eu não tenho células Saiyajins o suficiente para todas as transformações de um Saiyajin normal. O máximo de células Saiyajins que eu tenho é para se transformar no máximo o Super Saiyajin 2. Um dia, enquanto Sonic e Eggman estavam lutando pela sei lá quantas vezes, Sonic e Eggman acabaram causando uma explosão, que, por coincidência, a explosão ocorreu especificamente no lugar de onde eu estava encapsulado e inconsciente. E depois que o laboratório inteiro explodiu, o laboratório do Eggman, o Sonic até venceu, mas enquanto ele e seus amigos celebravam a sua vitória, eu estava caído em algum lugar aleatório de uma cidade do planeta do Sonic. Que antes que eu vou falar uma coisa, o planeta do Sonic não é o Mobius, é a Terra. E eu já vi um vídeo revelando isso. E então, um sujeito muito peculiar apareceu. Um Kaioshin jamais visto. O nome dele é Damia, criador do instinto místico. E sim, é ele o criador do instinto místico na história do meu de Sonic. E também o meu pai adotivo. Quando ele me achou no chão e descobriu que foi criado pelo Eggman, decidiu me criar como seu próprio filho para que eu não usasse meus tais poderes para maldades. E quando ele descobriu que só consigo me transformar no máximo em Super Saiyajin 2, ele me ensinou a forma mística, a parada Deco, do Deco de My Hero Academia lá, que é as porcentagens de poder, o Kaioken também, e me ensinou a combinar o instinto superior com a forma mística. E, sim, canonicamente, claro, ele é o único Kaioshin que sabe o instinto superior. Ele pediu pro Whis ensiná-lo em segredo. E quando ele terminou seu treinamento, ele começou a planejar um jeito de combinar o instinto superior com a forma mística para
criar o instinto místico. E como eu fiquei morando no outro mundo por, tipo, a minha vida toda, isso acabou gerando uns efeitos colaterais em mim. Tipo, eu acabei virando uma divindade também. Então eu tenho aquelas habilidades dos Kaioshins lá, que é, acho que magia de cura, invocações de objetos. Eu vou dar um exemplo de invocação daqui a pouco. As habilidades que os Kaioshins apresentaram ter no anime ou no mangá. Um dos exemplos das habilidades que eu tenho é que eu posso invocar o Kachinku, que, pra quem não sabe, é o mesmo metal que usaram para acidentalmente destruir a espada Z, que era a espada mais forte do universo de Dragon Ball Z e do Super também. E eu também posso fazer clones de mim mesmo, mas não do estilo do Naruto com chakra, como vocês estão vendo. É com o Ki mesmo, sabe? E mais um dos efeitos colaterais que eu tive ao ficar morando com o Damiá ao do Kaioken, que normalmente, usando o Kaioken, eu posso usar no máximo 25 vezes aumentado. Mas com os efeitos colaterais do Kaioken, quer dizer, do outro mundo, que esse efeito colateral é de eu ter um certo limite para poder usar o Kaioken sem destruir o meu corpo, alguma coisa do tipo, eu posso usar no máximo 20 vezes aumentado. Que ainda é muito, né? Se você for parar pra pensar. Ao mesmo tempo que Damiá me criou como seu próprio filho, ele também foi me treinando. Foi muito bom minha vida no outro mundo. Mas então, quando tive que deixar o outro mundo e, e viver no mundo real, mesmo podendo visitar o Damián, o meu pai adotivo, sempre que eu quiser ou precisar, foi meio difícil para mim. Até que um dia conheci uma garota chamada Beatriz. Depois de um tempo com ela, conhecendo ela, e ela me ensinando as coisas do mundo real, acabei conhecendo um sujeito muito agradável e legal e bastante poderoso, chamado Rafael, que é o meu melhor amigo. E ele tem uns talentos muito legais. Ele é um ótimo músico e é um artista muito bom. E depois dele, eu conheci o Danilo, que também é um dos seres mais fortes do universo. Ele tem os poderes de Ace e Deku de My Hero Academia. E porque e ele e uma das inspirações dele é Jack, o ouriço. Pra quem não conhece Jack, o ouriço, é esse cara aqui. É o JH Production. Conheci uns amigos dele, como o Mike, Kelvin, o filho do Danilo, a namorada dele, o Mega, o Slayer, que é esse do lado do Danilo, e o Danilo é o cara de colete roxo escuro. Esse aqui, ó, com mãos de fogo. O Slayer é esse aqui, ó. Também conheci mais gente, como esses três no canto do Danilo e esses outros três no canto do Rafa. E por mais que pareça, não, eles não são inimigos. Isso aqui é só um Battle Royale amigável. Um dos meus deveres é proteger o universo
e ficar o quão forte possível. É. Bom, eu não sei o que eu deveria falar agora, mas acho que, se eu for parar pra pensar, contei tudo que precisava sobre o meu Cid Sonic. Enfim, era só isso mesmo. Até a próxima, meus bacanas.